Glória a Deus. Aconteceu uma coisa essa semana que foi talvez esquecida por muitos, mas eu lembrei. Né, no dia 22 de setembro. O que aconteceu no dia 22 de setembro? Entramos na estação da primavera. E é uma estação de flores, é uma estação que o tempo fica muito agradável. E nossa igreja, que tem essa perspectiva de trabalhar dentro das estações, a primavera ela identifica, ou é identificada para nós como tempo da adoração. Né? Então, estamos em um período de adorar a Deus. Amém? Repita comigo, adoração. Isso. Então, nessa manhã, eu quero trazer nessa palavra uma lembrança ao seu coração. Uma lembrança que, às vezes, a gente esquece, assim como a gente esqueceu que chegou o tempo da primavera. Que a esperança da nossa fé, ela nos enche de autoridade para que a gente possa viver um tempo de adoração. Amém, queridos? Então, repita assim comigo. A esperança da minha fé... Outra vez. A esperança da minha fé enche o meu coração para eu viver um tempo em adoração. Porque se você não trouxer isso ao seu coração, você vai esquecer da autoridade que Deus lhe dá de ser um adorador, de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele já fez e por todas as coisas que Ele fará. Amém? Agradecer a Deus, adorar a Deus com a sua vida e com o seu estilo de vida e tudo aquilo que Deus lhe permite ter, viver e ser. Então, eu separei alguns versículos bíblicos aqui que eu queria que nós lêssemos esses versículos para que você trouxesse ao seu coração a lembrança, trouxesse ao seu coração a memória da esperança da sua fé. Amém, queridos? Antes disso, vamos orar. Feche seus olhos. Ligue-se em Deus. Lembre-se, eu vim para o culto para me conectar a Deus. Então, diga assim, Senhor, que nada atrapalhe ou interfira a minha conexão contigo, Deus. Eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Então, que tudo aquilo que, de alguma forma, ó Deus, seja pensamento, seja algo visível, ó Deus, que atrapalhe a minha conexão com o Senhor, que, ó Deus, o Senhor tome conta, que o Senhor ajuste e que o Senhor possa colocar no lugar, para que, ó Deus, eu possa ouvir a Tua palavra e, ó Deus, ter conexão contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Você está pronto? Amém? Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Repita comigo. O meu Deus... Aleluia. A esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para viver um tempo de oração, é fundamentada na promessa de que o nosso Deus suprirá todas as necessidades que existem em nossas vidas, de acordo com a glória da riqueza que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nosso Deus nos dá a condição de adorá-lo, porque a promessa que Ele tem para as nossas vidas é de que todas as nossas necessidades serão supridas através das riquezas gloriosas que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Todos juntos, vamos ler? 1, 2, 3 e já. Mas, isso, minha graça... Pois o meu poder... Isso. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia! Por isso nós, nesta igreja, neste ministério, Palavra da Verdade, fazemos uma separação muito clara
entre o que é o poder do pensamento positivo ou o positivismo, que não tem nada a ver com fé, que é quando você acredita que tudo vai dar certo o tempo todo, e quando não deu é porque você não teve fé. Nossa Bíblia não diz isso, a nossa Bíblia diz que a graça do Senhor, ela é suficiente para nós, mesmo quando nós estamos vivendo um momento de fraqueza, e que nós podemos nos alegrar com as nossas fraquezas, sabendo que esta movimentação de Deus traz alegria em nossos corações, porque o poder de Cristo repousa nas nossas vidas. Então veja, a razão da esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para adorar a Deus, é o fato de que, mesmo sendo pessoas que às vezes somos fracos, o poder de Cristo se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Amém, queridos? Não vivemos uma vida isenta de fraquezas. Existem fraquezas, existem fracassos, existem derrotas, existem perdas, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nestes momentos em nossas vidas. Não vamos ignorá-los como se eles fossem algo do diabo, não vamos considerá-los como se eles fossem algo ruim, porque no fim das contas, Deus sabe transformar aquilo que é mal em bem para as nossas vidas. Deus tem o poder para nos abençoar, mesmo através das nossas fraquezas, e isso nos enche de alegria. Então, a esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para viver uma vida de adoração ou um tempo de adoração, é saber que mesmo nossas fraquezas contribuem para o nosso bem-estar, contribuem para os planos de Deus em nossas vidas. Aleluia! Terceiro versículo, Isaías, capítulo 41, versículo 10, todos juntos, 1, 2, 3 e já. Isso. Aleluia. Por isso, não tema, não tema, não tema, ainda que eu esteja vivendo um tempo de vale, de sombra, de morte, de tribulação, não tema, pois Deus diz, eu estou com você. A esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para viver um tempo de adoração, é a capacidade que nós temos de compreender que o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, esse poder de Deus não nos desampara, pois Deus está conosco todo o tempo. Ele é Deus Emanuel, e por isso não temos medo, não estamos assustados, apavorados. A esperança da nossa fé nos dá autoridade para adorar a Deus, ainda que nós estejamos vivendo um tempo de dificuldade, pois o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos ajudará, Ele vai segurar em nossas mãos. Você já deve ter visto algum filme, e naquele filme uma bomba explodiu, ou de repente um robô destruiu alguma coisa, e tem uma pessoa caindo, e chega outra pessoa com a sua mão, me dá a mão que eu vou te segurar. E é exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Quando nós não temos mais condições de nos agarrar, condições de nos segurar, quando a gente pensa que vai cair, o Senhor estende a sua mão vitoriosa e nos sustenta e nos segura. Essa é a esperança da nossa fé, que nos dá autoridade para adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode dizer amém a isso, querido? Aleluia! Texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Todos juntos, 1, 2, 3 e já. Conservem-se. Isso. Aleluia, nosso Deus Emanuel nunca nos deixou, nunca nos deixará, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará.
E observe que o texto não diz para que você seja alguém que não tenha o dinheiro, mas o texto diz que você seja alguém que não tenha amor ao dinheiro. Porque o amor é que vai mover a sua vida, o amor é que vai movimentar a sua vida, o amor é que você vai fazer as coisas que você vai fazer. Se você não tiver amor, você não vai se preocupar, você não vai se dedicar, você não vai se importar. Portanto, conservem-se livres do amor ao dinheiro. De que maneira eu vou me conservar livre desse amor ao dinheiro? Me contentando com aquilo que eu tenho, me contentando, ficando feliz, não sendo uma pessoa extremamente ambiciosa, competitiva, que luta pelo que não tem, que sonha em receber, em alcançar, em desenvolver, para alcançar algo que eu não tenho. Não, eu vou me contentar. E vou saber que o meu Deus nunca vai me deixar e nunca vai me abandonar. A esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para viver um tempo de adoração, é a certeza que o crente tem de que o Senhor nunca vai nos abandonar e Ele vai nos sustentar o tempo todo, seja lá em Macaé, seja no Rio de Janeiro. Posso ouvir um amém, queridos? Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que diz o texto? Todos juntos? Esse é maior, então preste atenção na cadência. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus que vocês sejam tentados Ele lhes providenciará um escape. Amém, queridos? A razão da esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade, para viver um tempo de adoração, é saber que o nosso problema não é o maior de todos, é uma coisa comum aos homens. É saber que a minha crise não é a maior ou a pior de todas, é comum aos homens. É saber que eu não sou o centro das atenções de todos os problemas porque eu estou sofrendo muito. Porque é comum aos homens. Isso que é comum, que todo mundo passa, que é igual para todo mundo, que não deixa ninguém de fora, não vai me derrubar, não vai me destruir, porque Deus não vai permitir que eu receba alguma coisa além daquela que eu possa suportar. Deus, quando vê que eu não estou conseguindo suportar, Ele mesmo vai providenciar um escape, um livramento, uma saída. A razão da esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade, para viver um tempo de adoração, é saber que Deus me dá condições, forças para suportar. E quando se torna insuportável, Deus ele vem com um livramento, com um escape para a minha vida. Aleluia! Amém, querido? Essa é a esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para viver um tempo de adoração. E ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 até o 54. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. No momento, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. 2 pontos, bem forte. A morte foi destruída pela vitória. Aleluia! A razão da esperança que move a nossa fé
e que nos faz sermos adoradores e nos dá autoridade é saber que nós vamos ressuscitar, que nós temos a vida eterna. Queridos, há um complô do mundo deste tempo para te roubar o prazer da vida eterna, para te roubar a alegria da vida eterna, para te roubar a expectativa da vida eterna, para te roubar tudo aquilo que o Senhor tem de mais precioso para a sua vida. E o que o Satanás tem feito, o que o mundo tem feito, trazido um valor extremamente desproporcional a esse tempo, a esse mundo, a essa vida, cuja qual um dia ela vai acabar. E como se ela nunca fosse acabar, muitas pessoas dedicam todas as suas forças, toda a sua energia, todo o seu amor, todas as suas capacidades para viver nesta vida. O que a gente lê na Bíblia que é correr atrás do vento. Mas a esperança da nossa fé, que nos enche de autoridade para viver um tempo de adoração, está em saber que nós vamos morrer, mas temos a vida eterna. E aquilo que é imortal será revestido de imortalidade, e nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Nós temos vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda, para encerrar esse tempo, quando vocês leem, eu quero que vocês leiam apenas o último versículo, Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Tendo sido, pela fé, verso 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Nós nos gloriamos não na esperança da nossa glória. Nós nos gloriamos não na esperança de que nós vamos ganhar, vencer, conquistar, prosperar, comprar, ter, alcançar, passar. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ser cristão é ter uma esperança de que Deus será glorificado através das nossas vidas. Ser cristão é ter uma esperança de que a glória de Deus vai se revelar em nós e através de nós. A grande decepção do cristianismo é quando a esperança da glória, ela não está fundamentada na glória de Deus, mas quando a esperança da glória está fundamentada em nossa própria glória. Portanto, nós obtivemos acesso pela fé a essa graça, que graça? A esse sentimento, a essa graça que nos enche de autoridade, sabendo que se Deus for glorificado, se Deus receber a glória, se a glória de Deus vier através da minha vida, eu terei paz. Se a glória de Deus for, de fato, algo presente na minha vida, não haverá depressão na minha vida, eu terei paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, somos justificados pela fé e temos paz. Paz, não por causa da glória que eu alcancei na minha vida. Eu tenho paz por causa da glória que Deus tem alcançado através da minha vida. E essa glória que Deus tem alcançado através da minha vida é uma glória que aponta para Deus, que revela que Deus é poderoso para sustentar a minha vida. Esteja eu vivendo um tempo glorioso, esteja eu vivendo um tempo de fraqueza, Deus será glorificado em todo o tempo, e essa glorificação e esse reconhecimento da glória de Deus vai me fazer viver em paz. Por conta da falta
da reflexão de buscarmos a glória de Deus, temos sido roubados na paz, que é a esperança da fé, que nos leva a um tempo de adoração. Portanto, eu queria que nesse início da palavra, dizer para você o seguinte: a palavra evangelho, ou o que significa ser evangélico, a palavra que define a esperança da nossa fé, não é uma palavra de tristeza, nem é uma palavra de derrota, é uma boa notícia. São boas novas. Evangelho, em grego, significa boas novas de Deus para o mundo. Portanto, quais são estas boas novas? As boas novas é saber que, quando Deus é glorificado na minha vida e através da minha vida, apesar de, ainda que, embora, quando Deus é glorificado na minha vida, eu tenho paz com Deus, e a paz que excede a todo entendimento guarda o meu coração em Cristo Jesus. Veja, o Evangelho, essa boa notícia, ela nos faz sermos adoradores, porque nós entendemos que vivemos para a glória de Deus, e aí a nossa vida entra em descanso. O Senhor é o nosso pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Descansamos em águas, que são águas tranquilas. Águas tranquilas, ainda que o mar esteja revolto, o meu barco está seguro. Águas são tranquilas, ainda que a minha vida esteja complicada, as águas que eu vivo são tranquilas porque eu glorifico a Deus. Porque eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, que é viver para a glória de Deus. A base das boas novas do Evangelho, a base do Evangelho pregado na palavra de Deus, não está fundamentada de que a sua vida vai funcionar, de que a sua vida vai dar certo e de que todas as coisas vão ser muito boas para você. Não é isso. A base do Evangelho está fundamentada de que você tem a vida eterna e de que, se você viver para a glória de Deus, tudo aquilo que é necessário para que você viva em paz, Deus vai entregar para a sua vida. Tudo aquilo que é necessário para que você não viva em sofrimento o tempo todo, vai ser entregue nas suas mãos. É uma paz que excede a capacidade da compreensão. É uma paz que o mundo não conhece, porque a paz que o mundo conhece é fundamentada naquilo que as pessoas têm, naquilo que as pessoas alcançam, naquilo que as pessoas desenvolvem, aonde as pessoas chegam. Mas a paz do Evangelho é uma paz que está dentro do seu coração, não é algo externo, é algo interno. Por isso a Bíblia então explica que o reino de Deus está dentro de nós. Você não vai dizer, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, é dessa maneira que o reino de Deus se manifesta, é desse jeito que você vai ver o reino de Deus. Não, o reino de Deus está dentro de nós. A razão da nossa adoração é saber que Jesus Cristo nos deu a vitória sobre todas as coisas e temos paz com Deus. É uma pergunta redundante. Quantos precisam e querem paz em suas vidas? Todos nós queremos. Porém, quando a gente busca a paz no Evangelho, o Evangelho nos aponta: viva para a glória de Deus. Viva para Deus. E a paz, que excede todo entendimento, será liberada para a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. A grande questão é que existe aqui um hiato, um buraco, uma lacuna perigosíssima e que muitos não acreditam, que é o fato de você ter tudo e não ter paz dentro do seu interior. Que é o fato de você conquistar tudo aquilo que você sonha e ainda assim olhar para dentro de você e se sentir vazio, oco, sem nada. O hiato que existe na mente e no coração de muitos é o engano de que a paz que você procura, ela está
no seu casamento, ela está no seu trabalho, ela está no carro novo, ela está na cura. Essa paz, ela pode estar em outro lugar. É o que o Evangelho fala. A boa notícia do Evangelho é de que a paz está em Deus. E Deus é Pai. E Deus é amigo. E Deus sabe cuidar dos seus filhos. E Deus quer investir na sua vida. E Deus quer que você seja a pessoa mais feliz da terra. E Deus tem planos e propósitos para a sua vida. E Deus entende que você foi criado para refletir o reflexo da glória dEle. A grande dificuldade de cada um de nós é a incompreensão do que é o Evangelho, ou as boas novas que Deus promove. Como se a boa notícia da nossa vida fosse quando a gente ganha uma oferta. Eu me lembro que uma vez alguém me falou o seguinte: pastor, você tem muitos anos de igreja. Eu falei, tenho muitos anos de igreja. Pastor, você oferta, você é um homem que tem um coração liberal. Eu falei, oferta. Alguma vez, na sua vida, você ofertou para alguém um dinheiro, alguma coisa, e a pessoa falou, olha, não preciso, muito obrigado, pode dar para outro? Aí eu olhei. Sempre quando você vai ofertar, a pessoa fala, graças a Deus, veio na hora certa. Não é isso que acontece? Aí eu parei para pensar. Não é isso que acontece, pastor? Sempre quando você dá, sobretudo uma oferta em dinheiro, ai, foi Deus, eu estava precisando. E eu parei para pensar, isso aponta uma grande dificuldade de onde nós colocamos o nosso amor, de onde nós colocamos a expectativa da solução das nossas vidas. Eu quero dizer para você que Deus sabe que você precisa de dinheiro, Deus sabe que você precisa de saúde, Deus sabe que você precisa de família, Deus sabe que você precisa de carro, Deus sabe que você precisa de emprego, Deus sabe que você precisa de dignidade, Deus sabe de todas as coisas. Por isso Ele promoveu para você uma solução, por isso Ele apresenta para você um plano, por isso Ele diz para você o caminho que você tem que fazer para chegar lá. Por isso Ele fala, olha, siga as palavras do Evangelho, a boa notícia é que acabou, a solução, ela está aqui. Por isso agora, quem crer, verá a glória de Deus. E a glória de Deus, ela satisfaz. A glória de Deus, ela traz plenitude. A glória de Deus, ela acaba com o engano. E a glória de Deus alimenta a sua alma. Então veja, Romanos capítulo 5, verso 6 até o 8 diz assim, Deus demonstra seu amor por nós. De que maneira Deus demonstra seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O Evangelho, ele diz para cada um de nós, primeiro, existe um Deus. Segundo, esse Deus é santo, esse Deus é justo, esse Deus, ele não compactua com pecado, com erro, com engano. Esse texto aponta para nós, terceiro, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, desceu dos céus, abandonou a sua figura sobrenatural e se tornou como um de nós, para morrer no nosso lugar. Nós é quem deveríamos estar mortos. Cristo é que morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Se você nunca descobriu o que é graça, é porque você nunca entendeu o que é pecado. A noção da compreensão do entendimento do que é graça, ela só acontece naqueles que se encontram com os seus pecados. Porque o pecado gera a morte, o pecado mata, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. E o pecado, seja ele qual for, basicamente significa afastamento de Deus. Por isso que quando eu me aproximo de Deus,
tudo o que eu preciso é liberado para a minha vida. E quando eu me afasto de Deus, ainda que eu me aproxime de coisas e de valores que eu represento serem importantes, aquelas coisas e aqueles valores, elas não vão satisfazer a minha alma. Por isso tem tanta gente deprimida. Por isso tem tanta gente vivendo tristeza. Porque cria uma expectativa, cria uma ansiedade de que quando eu alcançar, quando eu tiver, o Evangelho não traz o contentamento depois, traz o contentamento na hora. Ele chega no ato. A sua vida é automaticamente transformada através da sua fé, através do reconhecimento de que você nem vivo deveria estar. Nem vivo deveria estar. Cristo morreu no seu lugar para que você tivesse o direito à vida. A Drica, na ministração do louvor, ela falou como nós, por vezes, nos esquecemos de que neste país, Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos liberdade de vir à igreja, liberdade de ler a palavra, liberdade de declarar a nossa fé. Muita gente sonha em viajar para Dubai. Né? Quem sonha em viajar para Dubai? Levante a mão aí. Ó. Lá você não pode declarar a sua fé. Lá é crime. Lá você é capaz de ser punido. Se você vai para Dubai, bota uma blusa, Jesus ama você, Jesus loves you, para num sinal e entrega um folheto, você vai em cana, vai para a cadeia. Aqui no Rio de Janeiro, não. Nós temos liberdade. E parece que aquilo que nós temos muita facilidade, a gente tende a não valorizar. Eu fiquei escandalizado quando eu cheguei lá em Moçambique. Fiquei lá 5 dias na casa da Patrícia e do Marcos. Eles vão vir aqui em outubro. E ele falou, pastor, aqui não tem carne, aqui só tem camarão. A gente come camarão o tempo todo. Eu fiquei escandalizado. Eu falei, como assim? Não, camarão aqui é barato, então tem camarão. Eu falei, meu Deus, olha só. Né? É impressionante que aquilo que a gente valoriza é geralmente aquilo que a gente não tem. Então veja, se você compreende que você não tem direito à vida, você vai valorizar a sua vida muito mais do que você valoriza. Você vai dar valor a pequenos detalhes que Deus lhe permite viver. Você já parou para agradecer a Deus pela sua vida? Já parou para entender que você deveria estar morto, mas Cristo morreu e você não merecia que Ele morresse no seu lugar? Alguém morreu no seu lugar, alguém levou o tiro no seu lugar, alguém levou a facada no seu lugar, alguém foi cortado no seu lugar. Jesus tomou o seu lugar para que você tivesse vida. Isso traz para mim uma responsabilidade muito grande com aquilo que eu faço, com o valor que eu tenho. Depressão, tristeza, tentativa de suicídio, significa dizer, a minha vida não vale nada. Isso acontece na mente e no coração daqueles que não entendem que são pecadores e que não valorizam o dom mais precioso que Deus deu, que foi a própria vida. O Evangelho declara para cada um de nós que Cristo morreu por nós, mas nós não merecíamos. Então, viva a sua vida como alguém que teve uma segunda chance. Viva a sua vida como alguém que tem uma oportunidade de glorificar a Deus. Segundo texto, Colossenses capítulo 2, versos 13 até o verso 15, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados, e sem aliança, ou na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, ou Deus lhes deu vida com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em um monte de ordens, em ordenanças, e que nos era contrária. Se não fizer, Cristo cancelou, Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades que estavam sobre as nossas vidas, fez deles um espetáculo público, triunfando,
vencendo sobre eles na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém, queridos? Sabe por que Deus trouxe você até aqui nessa manhã? Para que você ouvisse falar de Jesus Cristo, para que você ouvisse falar da vida eterna, para que você ouvisse falar que os seus pecados foram perdoados e cancelados por causa de Jesus Cristo. Para que você entendesse que não há nada mais precioso do que a sua vida, não há nada mais precioso do que a sua própria existência, e que Cristo Jesus cancelou a sua dívida de pecado. Deus perdoou o seu pecado. Agora, se você não sabe o que é pecado, você não vai valorizar o que Jesus fez pela sua vida. Se você não conhece a vida eterna, você não vai valorizar a vida eterna. Se você não acredita no céu, a terra vai ser o melhor lugar e você vai fazer de tudo para viver muito bem aqui. Se você não acredita no seu pecado, ou na incapacidade que você teria de estar diante de Deus por conta de tantos pecados que estão sobre a sua vida, você não vai valorizar a cruz de Cristo e você vai achar que tem direitos. Como filhos mimados, temos direitos. E se nosso Pai não nos dá aquilo que eu entendo que tenho direito, isso vai me trazer revolta, eu vou fazer malcriação. Portanto, Cristo morreu pelos meus pecados, cancelou os meus pecados. Mas quem é que convence do pecado? Entenda, tudo que o mundo quer fazer na sua vida hoje, ouça, o que Satanás e o mundo quer fazer na sua vida é dizer para você que você é muito bom. É dizer para você que você não tem pecados. É dizer para você que você é uma pessoa completamente maravilhosa e espetacular. E que não há erros na sua vida. A ponto de quando os pecados são identificados, isso causa em você vergonha. Isso causa em você repulsa. Venham aqui na frente, uma suposição. Todos os que estão aqui e que adulteraram essa semana. Não. Ninguém pode saber. Isso não existe, eu sou bom. Venham aqui na frente pessoas que estão atribuladas por Satanás. Não, vão pensar que eu estou perturbado, depois vão me julgar. Vamos orar por aqueles que estão num momento de tristeza profunda, quanto em depressão. Não. Vão achar que eu não tenho fé. O pastor falou que tem que ter fé, que aí não vai ter. Veja que o mundo diz para você que ter pecado é uma vergonha. Ter pecado é um problema. O Evangelho diz para você que Jesus Cristo é a solução e o seu pecado já foi perdoado, cancelado o poder que o pecado tinha sobre a sua vida. Por isso você tem direito de reconhecer os seus pecados, porque através do nome de Jesus Cristo, você pode e tem a certeza de que você foi livre do poder do seu pecado, por aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Por isso que eu conheço a verdade, e a verdade, ela me liberta. Posso ouvir um amém, queridos? Veja, capítulo 1 de Colossenses, versículo 15, diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 15, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou o primeiro filho de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus, foram criadas todas as coisas na terra, foram criadas todas as coisas visíveis, e foram criadas todas as coisas invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele é que tudo vive, é nele que tudo subsiste, é nele que as coisas continuam existindo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, que é você. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão nos céus, na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo, mais uma vez, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O Evangelho é o Evangelho da paz, querido. O Evangelho é o Evangelho da vitória. O Evangelho é o Evangelho da remissão de pecados. O Evangelho é o Evangelho que se vive para a glória de Deus, pois se reconhece: eu não mereço, mas eu estou debaixo da graça. Eu não tenho condições, mas eu vivo e sobrevivo. As coisas subsistem em Cristo, e eu vivo e sobrevivo porque estou em Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Senhor de todas as coisas. É para Ele que eu vou viver, é por meio dEle que eu vivo, é através dEle que eu tenho a paz. Deixo-vos a paz, diz o Senhor, a minha paz vos dou, diz o Senhor. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não perca a sua paz. O Evangelho é a boa notícia de que você pode viver uma vida de paz, que você pode ser uma pessoa de paz, que você pode viver uma vida em confiança. Por isso Jesus, quando vai lá no Sermão do Monte, ele fala: os que têm paz e os que promovem a paz serão identificados como filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Os que têm a paz, os que promovem a paz, são pacificadores. Eles serão identificados, porque vivem em paz, no meio de um mundo atribulado, no meio de um mundo confuso, no meio de um mundo triste, no meio de um mundo louco. O Filho de Deus se destaca pela paz que excede a capacidade de entender. Como que pode? Veja, se o Evangelho fosse que desse tudo certo, não haveria uma paz que excede a todo entendimento. Seria uma paz dentro da lógica. Fulano está feliz porque todas as coisas vão bem. Cicrano está bem porque tem casa, tem dinheiro, tem família, está tudo certo com a vida dele. Mas a Bíblia fala que o Senhor nos dá uma paz que excede ao entendimento. É uma coisa louca, é uma coisa ilógica. Não tem motivo para você ter paz. Mas essa paz excede a sua capacidade e ela fica dentro do coração daquele que é filho do Senhor, daquele que foi livre do poder do pecado, daquele que tem a razão da sua esperança e por isso tem autoridade para viver em adoração a Deus. Talvez motivos você não tenha, mas a paz você tem. Talvez razões para que os outros vejam você não tenha, mas a paz você tem. E é essa paz que o Evangelho fala. Portanto, eu encerro com Colossenses capítulo 2, versos 6 a 8. Colossenses, eu quero encerrar com esse texto. E quero que você vá para sua casa nesse domingo da manhã, debaixo dessa palavra, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias, a pensamentos, a estilo de vida, a mentalidades, a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam no aprendizado humano, no estudo humano, nas tradições humanas, e não nos princípios de Deus. Se fundamentam nos princípios elementares desse mundo. Portanto, tenham cuidado. Porque para além do ensino, do livro, da faculdade, do curso, da autoajuda, além de tudo isso, de toda essa filosofia, do pensamento, existe um Cristo que morreu na cruz pela sua vida, cuja paz excede a toda a capacidade que você tem. Essa é a notícia do Evangelho. O Senhor
te deixa a paz.